O que você tem feito com essa culpa que você carrega há 10 anos? E eu estava sozinha, literalmente sozinha dentro da minha casa. Exatamente, é o motivo que eu não ia conseguir amar essa criança. Mexa-se. Amigos, família, ninguém sabe. O remorso também não resolve nada na vida de ninguém. Como ele gerou consequências muito fortes para minha vida. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém. A Fernanda fez um aborto e até hoje ela vive com a culpa. Isso já aconteceu há 10 anos. E a Lucy vai conversar com a Fer, vai conversar com essa mulher que há 10 anos carrega essa culpa. Como conviver com a culpa de ter feito um aborto? Fernanda, quantos anos você tem? 24. Você fez um aborto há quanto tempo? Há 10 anos eu fiz, eu tinha 14 anos. 14 anos, você era uma menina. Como que foi que isso aconteceu? Sim. Você é uma menina ainda? Ainda sou. Eu tinha 14 anos, né? E eu fiz o aborto por conta de um abuso que eu sofri nessa idade mesmo. Uhum. Como é que foi? Quem que fez isso com você? Então, a pessoa que abusou de mim era a pessoa que eu namorava na época. Seu namorado. Uhum. Uhum. Vocês já tinham relações sexuais ou foi logo na primeira vez que ele já fez isso? Não, a gente tava começando assim, a gente tinha pouco tempo junto. E a gente tava começando, sabe, a ter... E eu não gostava muito, acho que, não sei se é porque eu tava começando, não sei. E aí, ele tava ali tentando, e eu disse que não. E aí, tudo bem, eu fui dormir, e ele esperou eu dormir pra ele começar a achar, eu estava ali e aí eu acho que ele achou que eu tinha o direito de fazer algo comigo porque eu era namorada dele na época. Uhum. E aí eu tava dormindo, eu lembro que tinha até uma amiga assim no quarto, e era também um motivo que eu não queria, tinha uma pessoa dentro do quarto junto com a gente. Lógico. Que tava dormindo, e ele mesmo assim não respeitou, ele esperou eu dormir pra ele começar o ato, e eu lembro que eu não tive reação. Eu não sei se eu não acreditava, se era aquilo que estava acontecendo, ou se eu estava tentando entender o que estava acontecendo, assim, mesmo sabendo o que estava acontecendo. E eu fiquei assim, sem reação. Não tive reação nenhuma. E desse abuso veio uma gravidez. Isso. Esse cara, quantos anos ele tinha? Ele era mais velho que você? Ele era mais velho. Ele tinha 20 anos. Que doideira. Olha, vagabundo. Aí o cara com 20 anos, você com 14, ele fez isso. Você, imagino que você se sentiu até culpada, né? Muito. Na verdade, eu fiquei desnorteada quando eu descobri a gravidez e eu fiquei com muita raiva dele, muita raiva, porque eu não queria viver aquele momento e ele desrespeitou e houve uma consequência a mais daquele desrespeito, daquele abuso. E aí ele não só acabou com um momento da minha adolescência de me descobrir, como ele gerou consequências muito fortes para minha vida. E aí eu fiquei naquilo do que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha 14 anos, eu estava no meu primeiro emprego, eu estava entrando no ensino médio e eu não sabia o que fazer. Você descobriu e como aí, a gravidez, Fer? Eu comecei a passar mal, eu comecei a ficar muito tonta e eu fiz o teste, aí deu positivo. E aí eu falei com ele
E ele já tomou aquele susto, né? Como se não soubesse qual é o resultado de um sexo sem proteção. Uhum. E aí ele... E agora? O que você vai fazer? E aí E assim, ele se mostrou contra o tempo todo, porém ele me induzia também. Eu acho que ele se mostrou contra para ele livrar a barra dele. Não porque você tem que assumir, porque a gente tem que assumir os nossos atos, como se fosse o meu ato aquilo. E eu falei que não, porque eu não ia ser capaz de amar uma criança daquela forma, que eu não queria. Ele sabia que naquele dia eu não queria, que eu não estava confortável, e eu não queria, eu tinha 14 anos, eu tinha muita coisa para viver. Eu não seria capaz de conviver com a minha vida, e eu fui vivendo eu acho que entrando numa depressão, né, naquela época, por tudo que estava acontecendo. E aí ele não queria, mas ele foi lá e comprou as coisas pra mim e falou: aqui, ó, eu sou contra, mas tá aqui na sua mãozinha, pode tomar na hora que você tomar, você me fala, mas eu não quero saber disso, eu não tenho nada a ver com isso. E eu aproveitei na época que os meus pais eram uma época de férias, eles estavam viajando. Tudo E isso aí então eu você fiz estava passando sozinha. tudo. E eu fiz, assim, no dia que eles viajaram. Eu aproveitei aquele momento, eu estava sozinha em casa. Eu penso assim, meu Deus, poderia ter morrido, poderia ter acontecido alguma coisa comigo. E eu estava sozinha, literalmente sozinha dentro da minha casa. E eu lembro de tudo, assim como tivesse sido ontem. Eu ia no banheiro e sangrando muito. E sentia aquilo saindo de dentro do meu corpo. E eu acho que assim, depois de um tempo, eu tive muito mais noção do que aconteceu realmente. Você tava de quanto tempo? A Lucy tá perguntando. Eu estava mais ou menos de 5 ou 6 semanas. 5 ou 6 semanas, isso é... dois meses? Quase 2 meses, chegando nos 2 meses. 1 mês e pouquinho. 1 mês. E foi o Citotec que você usou? Isso. Você vê que eu já tô experiente no assunto, né, gata? Uhum. E aí o seu digníssimo comprou o Citotec pra você, mas no momento ali que aconteceu, ele não esteve junto. Ele lavou a mão dele, ele disse que ele não participava daquilo e que eu estava errada e aquela decisão era só minha. Por acaso a decisão de ter relação não foi sua, né? Sim, a decisão não foi. Eu disse não. Eu lembro por várias vezes eu dizendo não, que eu não queria, e eu indo dormir, e ele aproveitando, né, que eu fui dormir e dando continuidade àquilo que ele queria. E aí você fez tudo sozinha? O teste de gravidez você fez sozinha também? Seu pai e sua mãe não sabia, né? Não, até hoje eles não sabem. Eles não sabem que você fez um aborto? Não. Eu acho que é muito vergonhoso, não um aborto, mas você falar para os seus pais que você foi abusada por uma pessoa que eles conheciam, inclusive, entendeu? E aí você fez o aborto lá no banheiro, o feto cai, né? Então você viu, você pegou na mão, tudo isso aconteceu com você. Eu senti uma cólica muito forte e eu fui no banheiro. E aí eu fui fazer xixi e ele caiu no vaso. Ele não caiu pra eu ver nem nada, mas eu não consegui ver porque o vaso estava totalmente tomado de sangue. E aí depois, no outro dia, provavelmente foi a placenta, que eu estava no meu primeiro dia de aula do ensino médio, e na escola aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei na escola e eu senti uma coisa caindo no absorvente, porque eu estava de absorvente, eu estava sangrando muito. E aí eu fui no banheiro correndo antes de entrar para ver qual seria a minha turma, qual seria a minha sala. Eu fui no banheiro correndo, e aí na escola aconteceu a mesma coisa. Você estava na 7ª série, né?
Eu tava no primeiro ano. Ah, no primeiro colegial. Aí você, então, assim, você fez num dia e no outro dia o show tem que continuar, a vida tem que Mas seguir. você não procurou nenhuma ajuda E médica? foi isso, exatamente. Você Eu não procurou engoli. nenhuma ajuda médica? Não. Uhum. Mas por medo de represália? Fa- Pera... Oi, Fernanda. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois desse acontecimento, você não procurou ajuda médica? Essa pessoa aí que abusou de você não ofereceu nenhuma ajuda médica pra você? Nada? Não, nada. Ah, e você chegou a ir a um médico mesmo tempos depois? Não, eu fiquei um tempão sem ir no ginecologista. Eu já ia no ginecologista antes. E aí depois eu fiquei com muito medo, porque eu ficava assim, ele vai saber que eu tive uma gestação. Tá. E eu não queria que ninguém soubesse. Porque eu não queria explicar o porquê que eu tive que interromper uma gestação. Você não queria contar pra ninguém que o seu namorado tinha abusado de você. Exatamente. Aham. E Mas você você- tava namorando com ele ainda, nesse período? Depois de um tempo, eu ainda fiquei um tempo namorando ele. Um E depois... E aí, era um relacionamento muito abusivo, né? Não preciso nem explicar o porquê. Imagina. Foi quando... Pressão sua, Então, gata. foi quando... foi quando a gente terminou. E eu comecei já um tempo depois me envolver com outro rapaz. Isso daí eu já tinha uns 16 anos, 17. E aí a gente já tinha terminado e foi quando ele me agrediu. E aí eu comecei a lembrar de algumas agressões que houve dentro do relacionamento. Parece que assim, a gente só se liga nessas coisas depois, né? E aí eu comecei a lembrar, e aí eu fui fazer, né, terapia. Eu comecei a minha psicóloga, embora eu nunca tenha contado esse assunto do aborto pra ela. Meu Deus. E você, na sua cabeça? Acho que passava 1 milhão de coisas, né? Porque a gente se sente culpada por estar no lugar errado, na hora errada. A gente se sente culpada porque a gente tem que interromper uma gravidez e tem tanta gente querendo engravidar e tal, e isso e aquilo. E aí a gente começa a processar, assim, tanta coisa. Só que a gente tem que seguir. A gente não pode fingir que tá mal. Não, fingir que tá bem, porque na verdade você tava mal. O melhor. A gente não tem que não pode estar mal, quer dizer. Mostrar a gente tem que que tá fingir mal, que tá né? bem o tempo todo. Sim, Então a gente tem que seguir com a vida. Então aconteceu aquilo, eu dei descarga, levantei, troquei o absorvente, fui pra aula como se nada tivesse acontecido. Mas na sua cabeça aquilo ficava rebombando. Claro. Até hoje, assim, eu fico pensando, né? Essa criança teria 10 anos. E aí? Entendeu? Hoje eu penso isso, que teria 10 anos, mas eu sei que foi a escolha mais correta. Era uma criança cuidando de uma criança. E uma criança pior, cheia de traumas. Cuidando de uma criança que eu não poderia amar de jeito algum. E uma criança vindo de um abuso, né? Exatamente, é o motivo que eu não ia conseguir amar essa criança. E você é cristã? Sou. Então a Sou culpa cristã. é maior ainda. A igreja, nossa, se a igreja descobrisse... Eu lembro assim que na época, parece até coincidência. A lei da época eu atração, tava a gente tendo- pensa, o assunto vem toda hora, né? Exatamente, na época eu tava tendo, acho que um seminário, alguma coisa assim. E aí eu lembro de um cara que tava na palestra, eu nem lembro do cara, mas eu lembro da palestra e ele falando sobre isso, que as pessoas que abortavam, ela tinha um cemitério no útero, a mulher que abortava. E a mulher, até quando a mulher não queria abortar, ela ainda assim tinha que orar para aquele espírito sair de dentro do útero, dá umas coisas assim, Ai, tô dando sem risada. A hora que você com vê, você vai ver que eu tô cabimento dando algum. risada. Mas é com respeito. Eu entendo, mas assim, eu ouço essas coisas, dá vontade de rir pra não chorar, né? Porque é triste o que o cristianismo virou, mas tudo bem. Mas então o cara falando ali que o útero da mulher que aborta era o cemitério, aquilo deve ter te tocado de um jeito que você nem Nossa, dormiu. Deus, o que eu fiz, Senhor, da minha vida, Jesus? Eu
sou uma assassina. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Eu deveria ter sofrido vivendo aquela gestação que eu não queria, mas vivendo aquilo porque o Senhor me condena pro resto da vida, porque eu, assim, pensava cada coisa, que eu ia pro inferno. Pronto, acabou minha vida. É cada coisa que a gente pensa, assim. O que você tem feito com essa culpa que você carrega há 10 anos? Ai, então, eu tento não pensar um pouco não, eu tento não pensar o tempo todo sobre isso. Finjo que eu não vivi isso. Não foi comigo. Foi com uma pessoa e essa pessoa não existe mais porque ela era inocente. Mas isso funciona, Fernanda? Acho que não. E se eu dissesse para você que, independente, né, da sua fé religiosa, se a gente dissesse para você que o que você fez era algo que era necessário ter sido feito, Sim, você se hoje eu sentiria entendo. melhor? Então, hoje eu entendo que era o que eu precisava fazer. Porque eu jamais ia conseguir explicar para uma criança que ela não era querida e os motivos de que ela não era querida. Eu, às vezes, penso nessas questões, igual eu falei, de idade e tal, mas eu sei que foi a escolha certa comigo, com o eu de hoje, com o eu de 10 anos atrás. Eu sei que foi a escolha mais assertiva e a mais justa comigo. Eu não merecia viver aquilo. E olha, eu vou Eu mais além, viu, Fernanda? Foi o maior ato de amor inconsciente que você pôde fazer a este filho ou esta criança. Porque se eu não tenho condições de cuidar, de criar, eu não devo colocar no mundo. Entende? Porque muita gente aborta emocionalmente essa criança. E você teve o maior ato de amor que uma mãe pode ter com um filho. Porque se eu não posso criá-lo, eu não vou abandoná-lo em vida. Então, querida, na minha opinião, você agiu por amor. Por amor não só a você, mas principalmente a essa criança. Pode ter certeza que isso é levado em consideração. Você não deve ser julgada pelo que fez, mas pelo que você é. E você me parece ser uma pessoa de boa índole, de um bom caráter e um bom coração. Então, na minha opinião, o que te moveu não foi egoísmo, foi amor. Tá? Fique em paz, minha querida, porque tem muita mãe que coloca no mundo e abandona emocionalmente essa criança. E você não imagina as consequências que isso pode trazer. Você fez exatamente o contrário. Você poupou essa criança de um abandono emocional. Fica tranquila, fique em paz. Tá bom, obrigada. O que você tá sentindo, Fer? Eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém eu tentei falar isso uma vez com um amigo e antes de eu começar, ele já começou, não, assim, introduziu o tema, sabe, aborto e tal, e tentar entender o que ele achava sobre. Não, você jamais faria isso, porque você é uma pessoa muito centrada. E então, assim, eu acho que é a primeira vez eu sempre me julguei. Eu acho que antes de eu esperar o julgamento das pessoas, eu também me julgava muito. E eu vi que eu fiz isso por amor. Mexe muito comigo, porque eu sempre pensei isso. Só que
acho que eu nunca deixei eu refletir sobre isso. Que foi amor. A criança. E nem era criança ainda, né? Na verdade. Mas. E amor comigo mesma. Isso me alivia muito. Eu consigo respirar agora. Dá uma respirada funda então, gata. Respirei. Tá se sentindo melhor? Muito. Muito melhor. Graças a Deus. Fer, Tá tudo muito bem. obrigado por ter compartilhado esse segredo. Não sei se é segredo, né? É um segredo? Então, agora não mais, né? Mas era um segredo até então. Era assim, quem sabia mesmo hoje, atualmente, é o meu companheiro, a gente conversou sobre filhos e eu falei que eu não gostaria de ter. E expliquei todo, né, o assunto, ele entendeu e é isso, assim, mas não são amigos, família, ninguém sabe. Só, assim, pessoas muito próximas, assim, entendeu? Porque, igual eu falei, eu quero ter coragem para poder ajudar outras pessoas. Eu acho que a mulher passa, quando a gente passa por certas coisas e a gente é curado, a gente precisa conversar sobre isso para curar outras mulheres que talvez estejam passando por isso. Então, hoje não é mais segredo, mas assim, eu quero aprender a falar abertamente sobre isso, sem me importar com o que as pessoas vão pensar. Acho que você já deu o primeiro passo, né? Sim. Obrigado, Fer, de coração. Obrigada a vocês. Fique em paz, tá, querida? Aproveita mesmo isso, né? Que a gente fala, o arrependimento ele só tem um valor quando eu resolvo fazer uma coisa boa para colocar no lugar. E você não precisa ser um livro aberto, viu? A sua vida não tem que ser um livro aberto. Um livro tem capa e contracapa para protegê-lo. Você só vai dizer as coisas que você quer dizer a quem de fato merecer, tá bom? Fica tranquilo. Um beijo. Tá bom. Obrigada. Lucy, o que mais me chamou a atenção na história da Fer foi que ela guarda esse segredo há muitos anos e ela não contou para os pais porque ela não quer que eles saibam quem fez isso com ela. Ela falou, por exemplo, ela não foi ao médico depois porque ela tem vergonha de falar como que aconteceu essa gravidez. Isso também é uma culpa. Com certeza. E é uma culpa padrão, né? Infelizmente, de nós mulheres, de sempre carregar aquela sensação de que qualquer coisa que o homem venha fazer, a culpa é nossa. É uma culpa cristã, né? É uma culpa judaico-cristã, na verdade, isso de que a mulher induz um homem ao erro. Então, por mais que a gente tente, né, falar sobre isso, mesmo no caso de um estupro, de um abuso, a tendência é que, mas o que você fez para isso acontecer? Você facilitou, você provocou, você insinuou, mas você deve ter dado a entender que queria e depois, né, caiu fora. Então, é muito comum a mulher carregar essa culpa sozinha, porque essa culpa já vem enraizada de uma forma, assim, muito até atávica, sabe? Algo que a gente traz no DNA da mulher. A culpa pela vergonha, né, do sexo. Você vê que hoje em dia, a gente está em século XXI, no Oriente Médio, uma pessoa que é violentada, que é estuprada, ela não tem o direito de recusar, caso aquele homem que a violentou queira casar com ela não tem o direito de recusar. Ela tem que aceitar como um benefício. Então, no caso da Fernanda, você vê que fica muito claro isso, ainda mais com a pouca idade que ela tinha, provavelmente nenhum apoio, não se sentiu amparada. E essa falta de apoio vem muito antes, viu, Lúcio? Muito antes, porque quando eu já me sinto de uma certa forma apoiada, fica mais fácil. Não é que eu descobri agora.
mas com certeza ela já sentia essa rachadura, até pelos próprios familiares. Os pais. Os pais, entendeu? De que eu não posso confiar a esse ponto. E que se ela contasse pra eles, provavelmente eles botariam a culpa nela. Com certeza. Eu acho que ela já pressentia isso, então, na verdade, não contar também é uma forma de preservá-la, entendeu? Não acho que seria só para proteger essa pessoa, mas também como uma autoproteção, porque a gente sabe que, como dizem, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Mais fraco. Um homem de 20 anos e uma menina de 14, entende? Você vê que hoje a gente escuta relatos de pessoas que falam assim, a menina que foi engravidada aos 10 anos, ela seduziu. Ela que provocou aquela situação. Entende? Quantas vezes a gente não já escutou isso? Às vezes até mães, quando descobrem que as filhas são abusadas pelo padrasto. Não é só pelo padrasto, não, pelo próprio pai. Pai. O que Nem é que ocorreu. você fez? É isso que as pessoas falam. O que é que você fez para isso acontecer? Não, eu não fiz nada, eu tava dormindo, né? Mas tava dormindo como? Mas tava dormindo como? Com calcinha? Você tava de calcinha? Você tava descoberta? Aham. Mas durante a noite eu não sei se a coberta sai. Mas você é a culpada. Entendeu? Então a culpa da Fer tem a ver com isso. Sim, com certeza tem. É uma culpa universal que as mulheres, infelizmente, carregam. Se essa pessoa que está em casa e praticou o aborto, ela deve se julgar pelo que ela é. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, sabe? Não do que eu fiz. Isso tem muito mais relevância do que você imagina. Então vamos supor que você diga assim, poxa, Rufus, eu sou uma pessoa legal, eu tenho consciência que eu não faço mal a quase ninguém, entendeu? E que eu sou uma pessoa do bem, que em outras circunstâncias eu não faria, tá? Em outras circunstâncias eu não faria isso. Então é nesse sentido que eu acho que o arrependimento ele tem uma função muito importante na vida de um ser humano. O arrependimento sozinho não faz nada, de verdade. Tem gente que eu conheço que é arrependido a vida inteira, mas não soube usar o arrependimento a seu favor. Então, nesse caso, é assim, eu me arrependi. Isso vai gerar um sentimento que a gente chama remorso. O remoer, né? O se condoer. O remorso também não resolve nada na vida de ninguém. Eu conheço também muitas pessoas que sofrem de remorso, mas o que vai te ajudar é que o remorso, ele vai ele vai criar uma ponte para uma atitude muito louvável, que a gente chama de remissão, quando você resolve se redimir daquilo que supostamente você tenha feito de ruim. O que é se redimir? É colocar uma coisa boa no lugar de uma coisa ruim que eu fiz. Então, se você está em casa, está se sentindo, né? Assim, poxa, eu fiz uma coisa ruim, isso me incomoda. Mexa-se. Resolva fazer algo de bom para outro ser humano. Todos nós somos partes da mesma cadeia. Então, o que eu faço de mal para alguém também reflete em outras pessoas. Da mesma forma, o bem. Então, se você se sente e fala, poxa, mas eu fui lá, eu pratiquei um aborto, eu interrompi uma gestação e eu não me sinto bem com isso, faça algo de bom. Vá ajudar, né? Muitas vezes vai dedicar, né, um pouco do seu tempo a uma instituição. Você pode ajudar uma amiga que, por exemplo, tem um filho e tem dificuldade. Você pode apadrinhar, que a gente fala, uma criança. Com certeza isso vai te trazer um bálsamo, sabe? De você saber, eu fiz, é a tal da responsabilidade, né? Que a gente fala, eu fiz algo que não foi legal, mas eu vou agir agora com responsabilidade. É o agora que vai contar, é o depois, não o que você fez no momento, entendeu? Como eu vou agir depois, sabe? Será que eu vou me tornar uma pessoa benevolente? Será que eu vou conseguir, não diria reparar, mas compensar isso para a humanidade, tratando um ser humano, sabe, como ele deve ser tratado, agindo a favor dele, a favor da humanidade? É assim que eu considero
o benefício do arrependimento, do remorso, através da remissão. Quando eu resolvo me redimir de algo que eu acredito ter sido ruim. Então é transformar esse sentimento, esse remorso, essa coisa que fica vindo de 5 em 5 minutos na cabeça, de eu fiz isso, em atitudes. Sim, porque normalmente quem tem isso é porque não fez nada de bom para colocar no lugar. Então se sente em falta, entendeu? Se sente devedor. Troque isso. Então fala, a partir de agora, por isso que eu te falei, é muito importante, nesse caso, você saber quem você é. Se você é do bem ou se você é do mal. Isso faz toda uma diferença. Se eu sou do bem, eu vou fazer uma coisa boa para colocar no lugar, sabe? E eu não tenho que sair dizendo aos 4 ventos do mundo o que eu estou fazendo. Eu vou lá silenciosamente, né? Quantas instituições a gente não tem? Você vê que existem campanhas, né, pedindo ajuda para ajudar a custear até o estudo de uma criança. Alguma coisa que você fala, poxa, eu consegui reverter a minha culpa em responsabilidade. E em cima disso, eu criar um ato que realmente justifique tudo aquilo. Obrigado, Lucy. Tamo junto.